Vamos falar um pouco agora sobre a vida acadêmica. A vida acadêmica, eu entendo ela como uma boa opção para aqueles que desejam uma vida intelectual, uma vida capaz de oferecer alguns resultados pragmáticos. Porém, não é necessária a vida intelectual. Há muitos intelectuais que passam a vida inteira sem entrar no ambiente acadêmico. E há muitas pessoas também que são levadas pela rotina acadêmica e acabam perdendo o seu viés intelectual, porque afinal de contas, a vida acadêmica ela requer todo um ritual, ela tem toda uma série de exigências que não são necessariamente intelectuais, elas são exigências burocráticas. Uma das grandes rotinas da vida acadêmica é publicar, né? Publicar livros, publicar artigos. E quando nós falamos em publicar, pessoalmente a gente sabe que um livro ele requer muito mais de nós, em termos de escrita, de meditação, de reflexão, enquanto que um artigo ele pode ser derivado de um capítulo de livro ou de uma pesquisa muito mais contida. Agora, academicamente, é mais valioso, por exemplo, no Brasil, que se pontua de forma melhor muito mais artigos do que livros, é mais valioso você publicar artigos. Agora, realmente, em termos intelectuais, não é uma regra sem exceções, mas de forma geral, um livro denota muito mais valor que um artigo. E no ambiente das ciências humanas, né, o livro ele ainda é visto fora do Brasil de uma forma muito melhor do que dentro do Brasil. Então, no Brasil, se alguém estiver preocupado com a parte pragmática de ser avaliado em termos de produção intelectual, se preocupe em fazer mais artigos. E sabendo da importância de publicar esses artigos, você tem que saber aonde você vai publicar, qual o tema exato do seu artigo, qual a linha editorial que você se propõe a seguir e qual o melhor periódico para abrigar o seu artigo. Então, se nós olhamos bioética no Brasil, tem alguns poucos periódicos, a gente tem revista Bioética, a gente tem Bioéticos, é uma outra revista, a gente tem publicações em humanidades médicas ligadas ao Conselho Federal de Medicina, mas tem do Instituto Oswaldo Cruz, eles publicam algo também, História da Medicina, salvo engano, mas são poucos, né? Agora a gente olhando a nível mundial, tem várias publicações de grande importância. Na área da bioética, para citar um exemplo, as principais publicações são o American Journal of Bioethics, o The Hastings Report, o Kennedy Institute of Ethics Journal, tem também o Bioethics, Journal of Medical Ethics, e alguns outros. Lembrando, o Journal of Medicine and Philosophy, mais dedicado à filosofia da medicina, o Christian Bioethics, mais dedicado à bioética sob uma ótica cristã. Então nós também observamos que tem aqueles mais citados mundialmente, alguns menos citados, tem alguns periódicos cuja linha segue uma vertente mais religiosa, outros seguem uma vertente mais secular, o que não impede que tenha uma publicação religiosa dentro de um secular, mas você espera às vezes até um pouco mais de resistência, ou você publica e espera que vai ter uma resposta contrária, o que faz parte da vida acadêmica normal, saudável, né? O problema da vida acadêmica que eu vejo muitas vezes no Brasil é que não se espera um debate verdadeiro, né? Um duelo verdadeiro de ideias. Na verdade, se busca sempre um consenso. Isso é uma fragilidade da nossa academia, né? E nossa academia ela tem muito do faz de conta, né? Pessoas que não estudam, não publicam, elas põem os seus nomes em outras publicações, elas aceitam esse tipo de pequena corrupção intelectual, que no fim das contas você vai ver o volume disso no Brasil inteiro, é monstruoso, né? E internacionalmente a academia também tem seus problemas, é claro. Quando a gente fala a ciência, né, o conhecimento universitário, você supõe uma fidedignidade, um forte caráter devotado à verdade, você supõe informações confiáveis, né, ainda mais quando você foi publicado na revista tal, você pensa, poxa, né, é uma revista de referência. Mas verdade seja dita, mais de 90% de tudo que é publicado no mundo inteiro
não é lá coisa de muita qualidade. 90, muito mais que 90%. Só para ter uma ideia, o escritor Alan Sokal, ele publicou um livro chamado Imposturas Intelectuais, no qual ele conta uma peripécia, né? Ele escreveu um artigo que não tem sentido nenhum, um artigo propositalmente sem sentido, e publicou esse artigo numa revista de grande circulação de ciências, se não me engano, ciências humanas. Eu sei que o artigo foi publicado e aí depois ele desfez a face e falou, olha, o que eu escrevi não tinha nenhum sentido. Então ele expôs uma situação da academia em que pessoas muitas vezes escrevem coisas que não têm sentido nenhum, editores também publicam coisas que não têm sentido nenhum e todo mundo finge que tudo está bem. Esse fingimento, isso aí é totalmente incompatível com a vida intelectual. Então, alguns detalhes da vida acadêmica podem ser entraves a uma vida intelectual, como o excesso de burocracia em busca de fomentos, relatórios, entre outras coisas, e esse faz de conta para criar produtividade acadêmica. Então, isso é totalmente contrário à proposta do Cefam, tanto que aqui no Cefam ninguém é obrigado a publicar nada, vocês vão escrever um pequeno ensaio que ninguém deve ter a pretensão de publicar. Se for bom, a gente até publica, não tem problema, mas eu quero saber, assim, na verdade, é da busca da qualidade, é da busca da verdade. Então, independente se vai publicar, se vai virar livro, faz aquilo que você está inclinado a fazer, dispõe toda a tua vontade nessa tarefa. Isso é o que importa. O que já saiu de publicação de dentro do Cefam surgiu espontaneamente, sem nenhuma pré-determinação, sem nenhuma estipulação de metas, tudo saiu naturalmente do trabalho dos participantes do Cefam. E eu espero que a gente continue com essa naturalidade, né, intelectual que acaba gerando coisas de boa qualidade e que no fim das contas acaba sendo algo pragmaticamente interessante também. Não posso reclamar, o Cefam tem apresentado boa produção, né? Mas esse não é nosso objetivo primário. E agora seria interessante falar do conceito de invasão vertical dos bárbaros na academia. O que é essa invasão vertical? Uma invasão oriental é aquela invasão clássica. Você tem a muralha e em volta da muralha as pessoas vêm, quebram a muralha e invadem de fora para dentro. A invasão vertical não. Elas ocupam o interior e dos estratos superiores elas vão descendo e vão tomando tudo. Então, essa seria a invasão vertical dos bárbaros na academia, conforme denunciada pelo grande filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos, no seu livro Invasão Vertical dos Bárbaros. Ele mostra vários exemplos de invasão vertical na cultura, né, nas nossas artes, na nossa educação e por aí vai. Então o que nós observamos é que a intelectualidade do Ocidente ela foi invadida por dentro por pessoas que se propunham desde o início a destruir todo o conteúdo cultural. Elas não estavam interessadas em absorver para depois criticar, melhorar, aprimorar ou destruir o que não tivesse bom de fato, né? Não, essas pessoas muitas vezes se propuseram a destruir somente. É um trabalho de desmonte, no estilo da escola de Frankfurt, poderíamos falar, né? Então isso complica, né, nossa situação. Muitas vezes a gente olha as críticas que foram feitas contra a nossa cultura ocidental, por exemplo, de Nietzsche, né, que critica o cristianismo, critica a cultura clássica em alguns pontos, ou até mesmo dos filósofos da escola de Frankfurt, né, dos estudiosos da escola de Frankfurt, e a gente vê pessoas que tentam criticar igual ou seguir aquela linha, né, que criticam o Ocidente, mas há uma pequena diferença, aliás, uma grande diferença. Aqueles primeiros críticos, eles foram grandes estudiosos de regra da cultura ocidental. Então Nietzsche e alguns estudiosos da escola de Frankfurt, eles absorveram o legado cultural ocidental, até mesmo para fins não explícitos muitas vezes, ou fins mesmo destrutivos, mas eles absorveram. Eles estudaram Platão, estudaram Aristóteles, estudaram os medievais com qualidade, com profundidade. Essa nova leva que vem, eles na verdade não têm um embasamento tão profundo assim. Eles não estudaram o Ocidente, impressionados pela crítica contra o Ocidente,
E agora eles criticam algo que desconhecem. Isso fragilizou muito a intelectualidade no momento no Brasil de esquerda, né? E a gente observa, a passos relativamente rápidos, um desmanche da intelectualidade de esquerda que não consegue se sustentar e um ressurgimento da intelectualidade de direita. Eu, sinceramente, para mim, pouco importa se tem mais direita ou mais esquerda, mas o fato de ter uma hegemonia de uma intelectualidade corrompida me preocupa. Isso aí realmente a gente não pode admitir isso. Então, se um espectro ideológico não tem competência intelectual para estar ali presente, ele precisa se capacitar, por bem ou por mal. Ou ele se capacita porque ele nota que a qualidade está baixa, ou ele se capacita para não ser exterminado intelectualmente pelo outro lado do espectro político. E num ambiente de concorrência saudável intelectual, você espera que coisas de boa qualidade possam surgir, ou senão serão varridas, né, do mapa da academia. E uma obra que eu deixo, além da obra do Mário Ferreira dos Santos, uma obra que eu deixo para vocês como uma grande recomendação de como você vê a destruição de uma cultura e o perigo que isso representa, né, numa sociedade, tem o livro Hitler e os Alemães, escrito pelo alemão Eric Voegelin. Esse livro retrata como que a igreja alemã foi sendo desmontada, como a cultura em geral alemã foi destruída, como as leis, né, o judiciário alemão se deixou corromper e como após uma queda cultural geral e um desmonte, uma fragilização institucional, né, o palco estava armado para a chegada de um líder totalitário como Adolf Hitler e estava tudo armado para a destruição de toda uma nação. Então, Eric Voegelin retrata de uma forma magnífica no seu livro como caiu a cultura, caiu a moralidade, caíram as tradições. Então, se você não tem cultura, não tem caráter, não tem tradição, se as suas raízes não estão fortes, qualquer vento balança a árvore e derruba ela no chão. Então, o objetivo primário nosso não é uma servidão àquilo que é antigo. Isso seria um tipo de reacionarismo. Não é isso. É um conservadorismo, que é saudável por definição. É, na verdade, absorver o que é bom do passado e, uma vez enraizado naquilo que é bom no passado, ter sustentação firme para levar aquilo adiante e alçar voos maiores. Então, esse é o projeto do Cefam, que nesse aspecto pode ser chamado até de conservador, né? E aguardo vocês então na nossa próxima reunião. Um grande abraço a todos, até breve.